Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia. Você está feliz? Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito empolgado essa manhã. Aliás, eu já vivo empolgado desde o dia que eu aceitei a Cristo. E ver a minha família no altar e a família dos nossos queridos é muito bom. Quando você tem a sua casa no altar do Senhor. A minha esposa leu um livro de Salmos 34:19 que como que é o nome da irmã que ministrou o louvor? Pastora Larissa. Pastora Larissa começou o culto aqui falando de algumas coisas que aconteceu na casa dela, no casamento dela, que só acontece com elas, irmãos. Dificuldade, escassez, só na casa dela. Na nossa casa não acontece, né? Salmos 34:19 diz que muitas são as aflições do justo, mas é o Senhor que nos livra de todas. E essa manhã você escolheu a melhor parte para estar consagrando o seu dia ao Senhor. Alegra o meu coração de ver famílias aqui reunidas essa manhã. Nós estamos como famílias aqui reunidas. Tem a irmã do varão que ministrou aqui agora, ali o profeta. Ela estava ali com a... qual é o sexo do bebê? Não vi. Miguel do Fogo. Estava ali no colo da mãe e Deus me deu uma visão ali do que Ele quer fazer conosco essa manhã. É nos trazer para o colo dEle. Irmãos, tu tá achando que o Miguel estava nem aí para a vida, ali no colo da mãe? Imagina, irmãos. Ele estava sossegado porque ele estava seguro. O tema da nossa mensagem de hoje, que o pastor Adécio me deu a incumbência de abrir essa campanha, é Até que Nada Mais Importe. Eu vivo isso, irmão, desde o ano de 1998, porque eu decidi consagrar minha vida ao Senhor, e desde então não consigo mais viver sem esse Jesus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Aleluia. Deus tem um milagre para a sua vida essa manhã. Que você possa abrir o teu coração e entender e pedir para que Ele faça somente a vontade dEle. Glória a Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 7. Quem achou diz glória a Deus. Quem não achou diz espera, pastor. Eu espero. Aleluia. A família é um projeto de Deus que nasceu no coração de Deus, e por mais que o homem perverso tente mudar essa circunstância, essa situação, jamais ele vai conseguir. Porque de Deus não se zomba. Se Deus falou e prometeu, Ele cumpre. Amém? Vamos lá? Filipenses capítulo 3, verso 7 diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como esterco para que possa ganhar Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação da sua aflição, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus? Aleluia.
Glória a Jesus. Só parece que nós não vamos chegar a lugar algum. Parece que nós não vamos receber a promessa ao qual nos foi outorgada lá na cruz do Calvário. Jesus nos chamou, nos santificou e nos justificou naquela cruz. Deus te chamou, irmãos, eu e a você, pelo nosso nome. E o nosso nome, ele significa uma propriedade. Ainda que você não goste do seu nome, saiba de uma coisa: você é uma propriedade peculiar do Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui com os irmãos de Filipe, e ele está falando acerca do que é importante, irmãos. Do que é verdadeiramente importante para as nossas vidas. Todos que estão aqui essa manhã são convertidos em Jesus? Quem já aceitou o Senhor como seu único, suficiente Salvador, levanta a mão aí para mim ver. Levanta com fé. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, eu e você que um dia entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, entregamos para Ele o nosso bem maior. O nosso bem maior que nós temos em nós mesmos é a nossa vida. Por quê? Porque se não houver vida, não há milagre. Enquanto houver vida, há esperança. E o fato de estarmos aqui essa manhã é porque o Senhor cuidou de você no seu sono. O Senhor cuidou de você ao longo da madrugada. Ele te despertou do sono e te inspirou para você estar aqui essa manhã. E nós temos por tema, irmãos, até que nada mais importe. O que é que nada mais importa, pastor? Como que está a sua vida diante de Deus essa manhã, irmãos? Tem um pastor que eu amo muito de paixão, e acredito que o pastor Ardessa também gosta dele, que é o pastor Luciano Subirá. Recentemente eu fui no congresso dele lá em Guarulhos, e ele fez uma pergunta para o auditório naquele dia. Ele perguntou assim, e eu vou perguntar para você: você está feliz com Jesus? Misericórdia, gente. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Quem tem um time do coração aqui? Não é pecado não, irmão, só ter um time. Quando o seu time faz gol e tá ruim das pernas, nem vou falar que é esse time. Ele faz gol, você faz o quê? Gol. Faz nada, você... Em casa lá nós quase destruímos o apartamento, irmãos. E é uma briga, porque eu tenho 2 São Paulinos na minha frente e um palmeirense do meu lado. E eu nem vou falar para que parte nós torcemos. E quando o seu time faz gol, você exulta, grita, esbraveja. Mas quando é para Deus, a gente fica meio tímido. A gente fica meio acanhado. Irmãos, Deus te deu a vida. Celebra ela com alegria. Deus te deu uma família linda. Deus te deu uma família abençoada. Celebre ela, irmãos. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Nem quero saber. Nem quero saber. Tu também não sabe como está a minha casa lá. Mas eu estou de pé. Eu estou de pé. Ele me sustenta. Ele é quem nos sustenta, irmãos. Ele é quem nos sustenta. E aí a pergunta é: você está feliz com Jesus? Glória a Deus, irmãos. Celebra Ele em nome de Jesus. Celebra Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Você está feliz com Jesus. Por quê? Porque Jesus não faz nada contigo. Porque Ele não te abençoa. Porque Ele não te deu uma família bendita. É isso? Não, você celebra Ele por quê? Porque Ele é o autor e consumador da sua fé. No momento de mais angústia, de tribulação, quem é que te sustenta? É Deus. O varão leu aqui Isaías 40, irmão. Se você está cansado, lê lá. A todo momento Deus está nos dando instrução para nós andarmos diante dEle. Agora eu quero fazer uma outra pergunta, irmãos. E foi essa pergunta que eu saí de lá com o semblante caído. Misericórdia! Você é pastor? Irmãos, de carne e osso. Tenho falhas, debilidades.
Às vezes as pessoas olham para nós que somos os sacerdotes da casa, os líderes, e acham que nós somos perfeitos. Não, irmãos. Na nossa comunidade nós temos como que eu posso dizer, um uso lá na nossa comunidade, que eu sempre falo na hora do dízimo e das ofertas. Se o Espírito Santo não falar no teu coração, e ele não te entregar o que você tem que entregar no altar, não entregue nada. Por quê? Porque essa obra aqui é espiritual, irmãos. Quando você sai da sua casa, o Senhor já está enviando anjos para te guardar no meio do caminho. Porque no meio do caminho acontecem várias situações para te tirar da presença dEle, para te tirar do foco dEle. E a pergunta essa manhã é: Jesus está feliz com você? Jesus está feliz com a sua casa? Agora é só para os maridos. Maridos, Jesus está feliz com você, marido? As mulheres pensam que não ia ter para elas, também tem. Mulheres, mães, profetisas, intercessoras, x-tudo do lar, Jesus está feliz com você? Porque, irmãos, nós viemos aqui, estamos lendo essa passagem de Filipenses, de um camarada que era perseguidor da igreja, de um camarada que ele, por tão zelo com a lei que ele seguia, ele matava cristão, irmãos. Mas teve um dia que ele teve um encontro com Cristo. E a partir do momento desse encontro com Cristo, Jesus mudou a história dele, Jesus mudou a vida dele. Só que tem uma coisa aqui, irmãos: o passado de Paulo. O passado de Paulo perseguia. Por quê? Porque às vezes você vem de uma família que não é cristã. Você vem de uma doutrina que não é cristã. Então, quando você não vem de uma doutrina que não é cristã, você faz tudo mais ou menos de qualquer jeito, bagunçado. Mas a partir do momento que você encontra Cristo, a sua vida ela tende ao quê? A mudar. E não é mudar só exterior, irmãos. Eu vim do samba. Eu tocava na noite samba. Só que não adiantava eu, quando eu me converti, trocar só as minhas vestes. Não, a mudança é de dentro para fora. A mudança que Deus faz em nós é de dentro para fora. E Jesus pegou uma cruz, por amor a mim e por amor a você, e Ele foi até o fim. Jesus, Ele não olhou o meu temperamento nem o teu temperamento. Jesus não olhou as minhas falhas nem as suas falhas. Que um dia você quer muito e tem dia que você não quer nada. Não, irmãos, porque nós seres humanos somos assim. Tem dia que quando Deus te dá uma palavra, ela entra no seu coração, você fica igual Coca-Cola quando você sacode ela. Ela fica lá cheio de gás, cheio de gás. Mas a partir do momento, irmãos, que você abre a tampa, o que acontece? Derrama. E todo o líquido que estava ali dentro vai embora. E tem pessoas essa manhã que estão aqui que elas fazem assim, elas dão um passo para frente e 3 para trás. Planejou várias coisas no começo do ano. Mas hoje, irmãos, é dia 4 do meio do ano. E você não fez absolutamente nada daquilo que você planejou. Por que você não fez? Por causa da preguiça, por causa da fadiga e por causa da procrastinação. Amanhã eu faço. Depois eu faço. Não, irmãos. O tempo é hoje. A coisa de mais valor que nós temos na nossa vida, no nosso interior, sabe qual que é? Não é o dinheiro, não é a fama, o poder, o que você tem, os cursos que você fez, o carro que você anda, a região, o bairro onde você mora. Não, é o tempo, irmãos. Tempo. Um dia desses nós estávamos soltando fogos. Feliz 2023. Nós já estamos na metade do ano. Você vai piscar e já vai dar dezembro de novo. E o que é que você e eu estamos fazendo com as nossas vidas? Como que nós estamos buscando a Deus? Será que realmente Deus existe? Será que Ele falou realmente ao meu coração lá em 1998? A nossa vida, irmãos, ela é feita de histórias, de degraus. E tem um degrau que você sobe, é muito tranquilo. Quem aqui já foi no Pico do Jaraguá? Vocês estão aqui do ladinho. Lá tem uma escadaria que é só o sangue do cordeiro.
Os 10 primeiros você vai. Uau! Quando chega no 20º, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu inventei de subir esse negócio? A pastora, ela não vai porque ela não gosta de andar, irmãos. E teve uma certa feita que eu fui lá, irmãos, eu fiz essa experiência. E de lá, de cima do pico, dá para ver a minha região lá, a minha cidade. E eu estava analisando, vendo, refletindo, e o Espírito Santo trouxe algo no meu coração. A passagem de Mateus, capítulo 4, quando Jesus é levado para o deserto. E ali, em cima de um monte, o inimigo das nossas almas mostra todo o glamour do mundo para Jesus. Todo o glamour do mundo. E Jesus, irmãos, ele sabia qual foi o propósito que o Senhor enviara ele aqui nessa terra. E Jesus, ele foi até o fim. Ele foi até que nada mais importasse para a vida dele. E o apóstolo Paulo está falando aqui que tudo que ele tinha na vida dele, irmãos, todo o conhecimento, toda a liturgia que ele tinha, todas as faculdades, todos os bens que ele tinha, a partir do momento que ele encontrou a Cristo, a vida dele foi transformada. Por quê? Porque ele entendeu o sentido da vida. Ele entendeu que realmente vale a pena. Eu e você, nós fomos escolhidos por Deus. Fomos separados ao Senhor. Só que, irmãos, não tem como você ser filho de quem você não reconhece a paternidade. Não tem como você ser filho de quem você não reconhece uma paternidade. A minha filha está aqui. Ela foi gerada do meu sangue, do sangue da mãe dela. Ela pode ir daqui, irmãos, para a China. Ela pode ir para um outro planeta. Ela ainda vai ser conhecida como a filha do Hélio Bispo e da Ellen Bispo. Por quê? Porque ela reconheceu a nossa paternidade. Só é filho quem reconhece a paternidade. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele reconheceu a paternidade. Como que Jesus está diante de você? Nós falamos que amamos a Deus, que Ele está feliz, que você está feliz com Ele. E Ele, será que está feliz conosco? Será que Ele está feliz com a nossa casa? A nossa casa, irmãos, muitas das vezes é sucumbida por várias informações. Informações essas, irmãos, que muitas vezes a gente não tem filtro. Nós somos a geração do celular. Você pode esquecer tudo, menos esse negócio quando você sai de casa. E quando você esquece, só Deus na nossa vida. Porque já faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, irmãos. A geração de hoje, irmãos, da escola principalmente, da geração dos meus filhos, fazem trabalhos num clique. A minha geração não, você tinha que andar para ir numa biblioteca, folhear livro, escrever ou mimeografar. Ficava muito louco aquele álcool lá. Ao longo do tempo, as coisas vão se aperfeiçoando e vai mudando. Vai mudando. Tem algo curioso nesse texto aqui, que Paulo, para chegar nessa cidade aqui, ele andou, irmãos, 3 dias. E o pastor falando que o percurso que ele fez, quando ele foi lá para Israel, ele fez em 40 minutos de carro. A estação mudou. As coisas mudaram. Mas eu quero te dizer uma coisa essa manhã. Jesus não mudou. Jesus não mudou. A nossa fome, a nossa sede por Ele, irmãos, tem que estar intensificada aqui no nosso coração. Deus, certa feita, falou no meu coração no monte, para mim ser a resposta da oração de alguém. Eu falei, uau! Quando eu ouvi aquela palavra, eu amei, irmãos. Mas e como que é ser a resposta da oração de alguém? Aí você pensa assim, não, eu vou sentar nas melhores mesas. Eu vou estar no ambiente das melhores pessoas. Não. Aí Jesus coloca você com pessoas que têm problema no casamento, que têm problema com filhos, que têm problemas com drogas, que têm problema com prostituição. E você tem que ser a resposta da oração dele. Por quê? Porque Deus te encharcou com a presença dele para você encharcar mais alguém.
E você, IDB aqui de Jaraguá, você tem que ser a resposta da oração das famílias dessa região. Você é o dispenseiro da obra do Senhor. Nós, como CTR, Templo de Renovo lá no Jandar, em Carapicuíba, nós temos que ser a resposta da oração daquele bairro, irmãos. Deus chamou famílias aqui e chamou pelo nome. Só que nós temos que entender, irmãos, que essa missão que nos foi dada, nós temos que lutar até o fim. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas Deus está conosco. Deus está conosco. O passado de Paulo o perseguia, porque a partir do momento quando ele teve encontro com Jesus, no caminho de Damasco, irmãos, e as pessoas ficaram sabendo que Saulo tinha se convertido. Quem é Saulo? Saulo era um perseguidor. Saulo não podia ver um culto como esse, irmãos. Ele entrava com a sua comitiva e já era. Estava pensando que ele perguntava? Não perguntava nada não. Batia, com licença, eu posso falar. O que vocês estão fazendo? Não, irmão, ele já chegava rachando o pau. E aí, meu questionamento comigo mesmo, irmãos, isso é eu, Hélio Bispo, será que nós estamos dispostos a pagar o preço para verdadeiramente anunciar esse evangelho de Cristo? Será que verdadeiramente eu e você estamos como o apóstolo Paulo, que para falar para alguém, falar assim, sejam imitadores de Jesus, como eu sou dele? Esse amado irmão nosso aqui, ele entrou numa dimensão tão tremenda com Jesus, de uma convicção que Deus é maior que tudo nessa vida, que, irmãos, nem a prata, nem o ouro, nem a fama, nem nada nessa vida, nada nessa vida podia satisfazer o coração dele. Hoje eu sou pastor de uma comunidade, irmãos, lá em Carapicuíba, e eu fui consagrado a pastor no Dia dos Pais de 2015, em agosto de 2015. E desde aquele dia, Deus tinha me selado com uma promessa que eu seria pastor de um rebanho. Só que às vezes, sabe o que acontece conosco? A gente olha para o nosso exterior, para o nosso eu, para o nosso intelecto, para aquilo que nós temos. Talvez você é o único disponível na sua casa. Talvez você é aquele que está orando, chorando, gemendo pela sua casa, pela sua família. Talvez só a sua família serve a Jesus, mas o resto da parentela não. Aí eles falam de nós, irmãos, aos beatos, está lá de manhã, de tarde, de noite, está toda semana, para quê? Mas quando você tem um encontro com Cristo, Ele move algo dentro de você aqui, irmãos. É igual quando você está no calor e você precisa, se você estiver lá no Ceará, pensa aqui comigo, naquelas ilhas paradisíacas que tem lá, e tá calor, irmãos, tá o marzão lá e você tá com sede. Se te oferecerem uma Coca-Cola bem gelada, você vai querer? A minha filha vai querer. Ela vai trocar por um copo de água. Mas você pode tomar qualquer coisa, irmãos, só que você não vai matar a sua sede. Você pode comer vários lanches da face da terra, mas nenhuma vai matar a sua fome como o arroz e o feijão, ainda que alguns não gostem. Existem coisas que são básicas para as nossas vidas: o ar que respiramos, o sol que nos aquece, pessoas ao nosso lado. Quantas pessoas têm uma mesa em casa? Quantas pessoas fazem refeição nessa mesa com sua família? As mãos diminuíram. Por quê? Quantos têm sofá em casa? Quantos sentam para assistir alguma coisa na televisão? A maioria senta. Mas a mesa é lugar de comunhão, irmãos. A mesa é o lugar que não tem cor, não tem credo religioso, não tem intelecto, tem nada. A mesa é o lugar que coloca todo mundo no mesmo patamar. E o que eu acho lindo da mesa hoje é ceia na nossa igreja. O culto da mesa é algo tremendo, irmãos. Porque quando você está no mesmo ambiente, você está olhando olho no olho. Conversa com uma pessoa que ela não tem caráter. Ela não olha no teu olho. Ela não olha no teu olho. E Paulo aqui estava sendo muito indagado pelos discípulos de Jesus. E aí quando receberam que Paulo agora estava cego, porque ele teve encontro com o mestre.
Então, a partir desse encontro com o mestre, ele começa a falar aqui que tudo que ele já tinha por conhecimento, ele considerava como um esterco. A minha vida e a tua vida tem que celebrar o Senhor em todo o tempo, em tempo e fora de tempo. Aonde você for, irmãos, você tem que ser boca de Deus. Aonde você for, ainda que você não precise nem falar, só de você chegar no ambiente, a presença tem que estar junto com você. A Bíblia diz no Salmo 51, nos Salmos de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, Senhor, um espírito reto. Salmos 19, 20 diz assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante do Senhor. Por quê? Porque você teve encontro com o mestre. Você teve encontro com o mestre. E eu quero dizer uma coisa aqui para você, irmãos. O evangelho da televisão é um evangelho fácil e raso. Mas o evangelho de Jesus é joelho no chão. O evangelho de Jesus é cruz. O evangelho de Jesus muitas vezes, irmãos, é padecer na carne. Mas quando nós falamos isso, irmãos, isso não soa bem aos nossos ouvidos. Por quê? Porque tem uma parcela de pessoas que acham que a vida é fácil, e a vida não é fácil. Você manter um casamento fiel não é fácil. Você se manter fiel à igreja não é fácil. Por quê? Porque lá fora nós somos seduzidos com muitas coisas. Com muitas coisas. Você ser fiel à sua aliança que você fez, marido, com a sua esposa, no nosso cotidiano hoje. Eu trabalhava numa empresa, irmãos, que era normal trair. Normal. Aí estava lá a rodinha de um combinando com o outro, e na hora que eu chegava no ambiente, o Hélio chegou. Eu falei: o que vocês estão tramando aí, gente? E aí eu falava assim, tem uma lá que eu falei pela última vez agora. Eu falei assim: se você não se arrepender do seu pecado, você vai perder a sua casa e o seu bem mais precioso, que é a sua família. Mas as pessoas, sabe o que elas querem? Elas querem ouvir uma palavra que satisfaça o desejo do seu coração. E aí, como que está essa pergunta dentro do teu coração? Como que Jesus está te olhando? Será que Ele está feliz com a sua devoção diante dEle? Será que Ele está feliz com o seu louvor diante dEle? O tema, irmãos, de buscar ao Senhor até que nada mais importe. Essa busca, irmãos, ela tem que ser entranhada aqui, ó, nas nossas entranhas, assim como as dores de parto, quando a mãe recebe no seu ventre ali, como Maria, irmãos, foi agraciada pelo Senhor, que gerou o Senhor Jesus no seu ventre. Como explicar que um dia eu e você estávamos um dia dentro da barriga da nossa mãe? Como que se forma os ossos dentro do ventre? O cabelo, o sexo do bebê e por aí fora. Então existem coisas que Deus não vai falar para nós, irmãos, que é mistério dele e é dele, ponto, acabou. Mas a Bíblia diz em Salmos 25 que o segredo do Senhor, Ele só revela para aquele que Ele tem intimidade. E esse camarada aqui, ele encontrou esse lugar de intimidade. Ele encontrou esse lugar de intimidade. Verso 3. Verso 7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo Jesus. O meu sonho, irmãos, era ser muito famoso. Um artista de renome. E nós estamos trabalhando para isso. Mas no ápice do nosso grupo, o líder do grupo teve um encontro com Cristo através de um culto no lar para comer um bolo. Aliás, era uma casa que eu fui comer um bolo. Cheguei lá, irmãos, era um culto.
Chegou lá, era um culto. E aí pensa, eu com as minhas vestes, todo cristão, só Jesus na causa. Mas aquele dia Jesus tinha marcado o encontro comigo. E trouxe um vaso de tão distante, irmãos, lá do Belém do Pará, 1,5 metro. O cabelo arrastava no chão, mas ela só faltou falar o meu tipo sanguíneo. E daquele dia em diante, até hoje eu estou aqui falando da presença dele. Até que nada mais importe, vai ter dias, irmãos, que você não vai querer orar. Vai ter dia, como os dias que nós estamos vivendo agora, que está chegando o inverno, você vir para o culto de oração, só Jesus. Só Jesus. Só vai para a oração quem realmente quer um encontro com Ele todos os dias. E eu quero que você aqueça o seu coração essa noite, essa manhã. Por quê? Porque Jesus marcou esse encontro contigo. E agora eu quero que você pense aí na sua mente, traz a sua memória de tudo aquilo que você já orou diante de Deus, desde a sua conversão, o que Deus já te entregou. Pensa aí agora, só um minutinho, irmãos. O que o Senhor já te entregou? Ele é fiel para cumprir a promessa. Ele é fiel para cumprir a promessa. Mas saiba de uma coisa, irmãos, que Jesus, ele não vai falar o processo para nós. Jesus não vai falar o processo para nós. Se você ler a história do apóstolo Paulo, você vai entender que ele, irmãos, foi açoitado com vara. Ele sofreu naufrágio, foi picado por cobra, mas ele não é crente, estava fazendo a obra de Deus. Irmãos, crente passa por isso. E às vezes as pessoas olham para mim, para você, acham que a gente não tem dificuldade. Temos e muitas. Somos pecadores? Sim, somos pecadores. Mas a diferença é que, irmãos, nós somos pecadores justificados pelo sangue de Cristo. E quando você entende que o Senhor é o seu pastor e absolutamente nada te faltará, irmãos, isso não é só na abundância. É na aflição também. É no deserto. É na doença. Jesus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Só que na nossa mente, irmãos, mediatista, nós queremos que hoje tudo no clique. Tudo no clique. Quem aqui já teve a experiência do feijão, de um broto de feijão, do algodão, um copinho de café e um pouquinho de água? Todo mundo teve essa experiência na escola. Isso nos marca. Quem não tem no braço a marca da vacina? Ele não tem? Você não tem? Olha, você é diferente. Sabe, irmãos? Era pequenininha, aí com o passar dos tempos vai crescendo um negócio, que misericórdia. Mas as marcas, irmãos, que nós trazemos para nossa vida. Eu ando com pessoas, irmãos, que experimentaram, eles viram o meu dia de glamour e o meu dia de derrota. E sabe o que é engraçado? Você vê hoje eles vivendo aquilo que você já viveu. E você tem que ser a resposta da oração dele, como outrora eles foram a resposta da sua oração. Então existem pessoas que Deus vai colocar diante de você, para você discipular, para você falar do amor de Deus para ele, de você caminhar com ele. Irmãos, eu fico pensando aqui na minha mente, como que Judas fracassou com o melhor líder da história? Como que Judas fracassou com o melhor líder da história? Então, irmãos, não é o líder, é a pessoa. Você que está sendo inserido nessa série aqui de ministrações, até que nada mais importe, faz um desafio diante de Deus. Senhor, o que é que eu tenho que me soltar de mim, deixar, para que eu entenda quem o Senhor é para a minha vida? O pastor Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito, ele diz assim, que a maior tragédia de uma vida não é a morte, irmãos.
não é a morte. Sabe qual é a maior tragédia? É você viver uma vida sem propósito. Sem propósito. Como diz lá no país que eu morava, na Bahia, sem eira nem beira. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores apóstolos aqui, irmãos. Um dos maiores desbravadores. Será que eu e você temos esse mesmo feeling que ele tem, irmãos? Se Jesus chegar hoje para você e falar assim, ó, deixa tudo que você tem aí e me segue. Eu vou te levar para um lugar. E lá você vai ser bênção. Só que ele não vai te falar para algum lugar. Hoje, sabe o que nós pensamos, irmãos? Espera aí. E a minha casa? E os meus filhos? E a escola dos meus filhos? Lá vai ter Wi-Fi? Nós pensamos isso. Mas eu me lembro, irmãos, que no início do meu ministério, quando eu aceitei Jesus, a nossa igreja estava com um projeto de missões lá em Minas Gerais. E eu era 100% voluntário, irmãos. E aí o pastor falou assim, não, mas para ser enviado tem que casar. E eu estava namorando com a minha esposa, já estava noivo da minha esposa. E eu falei, a gente casa, pastor. Como se casar fosse assim, né, irmãos? Mas eu queria fazer a obra de Deus. Eu queria fazer tanta obra de Deus que eu não estava importando o lugar, irmãos, aonde eu ia dormir. E aí uma irmã no ato de fé ouviu aquilo ali. Ela falou assim, irmão Hélio, eu vou te ofertar um fogão. Eu falei, uau, fogão já tenho. Era um fogão de 2 bocas, irmãos. Eu falei, já tem algum lugar para cozinhar. É só comprar o gás. Mas até hoje, irmãos, nós estamos vivendo milagres do Senhor. E a partir daquele dia, o meu casamento foi um milagre. Deus agiu na nossa vida naquele casamento. E até hoje nós estamos na mesma fé que um dia nós encontramos Jesus. Hoje, irmãos, eu estou vivendo uma realização de um sonho, de poder ir, já fui em vários ministérios ministrar uma palavra, pregar uma palavra. Alguns amigos já foram comigo. Mas hoje Deus está realizando um sonho que Ele falou muito tempo lá atrás. Um dia, você vai estar diante de um povo, como líder desse povo, e você vai me entregar a eles, diante daquele grande dia do trono branco. Eu falei, uau. Aí você fala, uau, glória a Deus. Mas não é no teu lombo que está a responsabilidade. Ei, marido, Deus te confiou essa casa, Deus te confiou essa família. Você vai com ela até que nada mais importa, até o fim com Jesus. E sobre os seus ombros está a responsabilidade de ser o provedor e o protetor da sua casa. Sobre os nossos ombros, homens, está essa responsabilidade de ser o provedor, de ser o mantenedor da sua casa. Não de ser o sargentão, não. De ser a cobertura da mulher e dos filhos. Sobre nós, irmãos. O apóstolo Paulo, ele optou por não casar. Por quê? Porque a incumbência que ele tinha, irmãos, com família, ia ficar mais difícil. Em uma de umas mesas com a minha esposa e com os meus filhos, nós começamos a refletir sobre isso. Sobre essa palavra, até que nada mais importe. E eu comecei a indagar na minha casa. O que você faria para Jesus que te custasse um preço? Irmãos, eu sempre morei num barraco. E barraco mesmo, irmãos, de você ser acordado pelo sol. As frestas, chovia mais dentro do que fora. Nem vou te falar do banheiro, porque o pessoal está comendo ali. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus ele promete, Ele cumpre. Quando Deus ele promete, Ele cumpre. E eu falei para minha esposa, lembra-te, quando nós casamos nós não tínhamos absolutamente nada. Mas Deus falou que estava fazendo uma aliança conosco. Que o propósito que Deus tinha para conosco era reunir famílias. E as famílias que iam se chegar até nós, iam vir de um quadro bem debilitado.
Mas aquilo que Ele nos entregar lá no nosso leito, nós vamos entregar para essas famílias. E eu falei, Deus, que responsabilidade. E eu falei para ela assim, às vezes nós nos acostumamos com muitas coisas e nós não queremos abrir mão. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele seria pai de multidões. Pai de multidões. Mas, irmãos, ele, em vez de ficar naquilo que ele ouviu diante de Deus, de perseverar, de buscar o Senhor até que nada mais importe na vida dele, o que ele fez? Ele deu ouvido à voz externa. Ele deu ouvido para alguém que estava querendo ajudar Deus. Irmãos, Deus não precisa ser ajudado. Ele é Deus e ponto, acabou. Ele faz e ponto, acabou. E ali o que acontece? Dele tinha a promessa de Isaac. Mas no ato de desobediência veio Ismael. E hoje você liga a televisão, quando se fala de Israel, Palestina, Cisjordânia e por aí vai, você vê o pau rachando lá. Por quê? Por causa da desobediência de um só homem. Porque Deus tinha para ele Isaac, não Ismael. Mas mesmo Ismael, irmãos, Isaac é o filho da promessa, Ismael é o filho da multiplicação. E eu falei para ela assim, será que nós estamos dispostos de abrir mão do nosso conforto, da nossa casa, que foi Deus que nos deu? E nós começamos a trazer à nossa memória, irmãos, aquilo que nos dá esperança. E eu comecei a falar para eles assim, olha só quem nós éramos e quem nós somos hoje. Onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. E Deus, dia após dia, Ele foi cumprindo toda a promessa que Ele nos fez. Hoje, irmãos, eu colho bênçãos, eu recebo bênçãos de orações que eu fiz lá em 1997, irmãos. E às vezes, se alguém chegar para ti, se um anjo chegar para ti hoje, como ele fez lá com Salomão, e perguntar para você que ora, que está buscando a Deus, e falar assim para você, qual é a oração que você quer que eu responda? Você saberia responder essa pergunta? Porque às vezes, irmãos, a gente ora, pede. E o anjo está lá assim, ó, anotando. Gente, me ajuda aqui, que essa oração que está nível hard. Só que a gente não respira na hora da oração. É igual um diálogo, você fala, você pausa e ouve. Não, a gente quer lá, vamos para de oração, a gente dobra o joelho, tá lá, faz um monte de coisa, mas não dá aquele stand-by para Deus falar no seu interior. E é uma graça que eu tenho com essa igreja desde o dia que foi a consagração do pastor Adécio. Teve o culto aqui da transição e, irmãos, vocês estão nas minhas orações. Eu me lembro de vocês todas as vezes quando eu leio Filemão 1,14, depois você lê lá. Ninguém prega muito nesse livro. Filemão 1,14 diz assim, ó, eu dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de ti em minhas orações. Então, quando eu recebi esse convite, eu primeiro recebi o convite, aceitei de bom grado. E quando veio esse tema para mim, eu falei, meu Pai eterno, o Senhor é tremendo. Que eu amo demais, porque, irmãos, como é maravilhoso você pregar com aquilo que você vive. Com aquilo que você vive. E para mim, estar nesse ambiente aqui é muito bom, irmãos. Eu estou muito à vontade aqui, eu estou como se eu estivesse na minha igreja. E ver a minha casa se esforçando para viver a mesma coisa que eu estou vivendo. Porque na sua casa tem aquele que ora mais, que busca mais. E tem aquele que fica ainda cocheando em dois pensamentos. Mas não desiste dele não. Não desiste dela não.
Vamos continuar orando para que Deus fale ao coração dela, ao coração dele, para que eles entendam quem realmente Deus é, irmãos, nas nossas vidas. E parece que, irmãos, no culto, existem pessoas que sim, que você vê, a pessoa está mergulhada no Espírito, mas tem aquela que está, meu Deus, olha uma mosquinha ali. E eu falo, Deus, como que pode, irmãos? Eu, quando estou no culto, eu me entrego. Eu posso estar onde for. Eu me lembro uma vez que eu fui numa igreja aqui na Vila Nova Cachoeirinha, e a igreja não batia palma, irmãos. E eu fui lá cultuar. Eu era solteiro ainda. E eu cheguei lá, irmãos, e o culto estava pegando fogo. Eu falei, Deus, eu estou sentindo o Senhor aqui. E o meu sonho era ser diácono. Só que eu queria ser o diácono igual o diácono da minha igreja, cheio do Espírito Santo. Você chegava lá, irmãos, eu só ia para a igreja para ver aquele diácono. Misericórdia, mas era mesmo, irmão. Vou abrir meu coração. Até eu entender, me converter de verdade, porque eu achava bonito como ele se vestia, como ele se portava, como ele recebia as pessoas. Com um sorrisão, irmãos, de orelha a orelha. Um abraço, parecia um urso. Cheio do Espírito de Deus. Eu falei, Deus, eu quero isso aí para mim. E aí, quando eu me converti, eu falei para a irmã, quem é aquele rapaz que fica ali? Ah, ele é o diácono, que fica na porta, é o diácono. Eu falei, eu quero ser igual ele. Calma, irmão Hélio. Tem um processo para você chegar lá. E mediante daquilo, irmãos, eu comecei a buscar o Senhor. E eu cheguei nessa igreja, irmãos, e eu dei lugar na terra. E aí eu estou ali buscando a Deus, Deus estava falando comigo, e naquele dia o Senhor tinha falado no meu coração, igual você está ouvindo a minha voz, eu ouvi do Senhor que Ele ia me separar para o diaconato. Então, irmãos, quando você está orando por uma coisa que você quer muito, meu Deus, você explode no glória. E aí eu me lembro que o irmão lá chegou assim, ô irmão, aqui não pode ficar fazendo isso. Eu falei, não entendi nada. Eu falei, meu irmão, o que eu estou fazendo de errado? Não, você está muito... Eu falei, Deus acabou de falar comigo, vaso. Acabou de falar comigo. E eu falei, Deus, muito obrigado. Eu vim, irmão, na Brasília, irmãos. Era uma Brasília, não era amarela não, era bege. Só dando glória a Deus. E parece que aquele dia Deus só falou comigo, que todos os outros irmãos que estavam comigo, veio um murchinho. Aí o irmão que estava dirigindo, nossa, Deus só falou com Hélio. E eu, glória, glória, falando em língua e mistério. E eu falando em mistério, porque, irmãos, a convicção do que Deus tinha trago no meu coração. E o apóstolo Paulo, quando ele fala essa fala aqui, irmãos, que ele considera como esterco tudo aquilo que ele já tem por amor a Jesus, ele estava convicto nele. Deus chamou a sua casa. Deus chamou a sua vida. E eu falei para minha esposa, mulher, nós não tínhamos nada. Deus nos deu um apartamento no centro da cidade. Deus nos deu filhos maravilhosos. E detalhe, irmãos, ela orou. Eles são 4 irmãos, só ela de mulher. Pense. Ela era o X-tudo da casa. E ela, na oração dela, irmãos, tão singela lá, fala, Deus, quando eu casar e eu tiver filho, eu quero ter primeiro uma menina. E eu, irmãos, tinha um sonho, se eu casasse, porque eu não queria casar, eu queria ter uma filha mulher. E Deus nos concedeu segundo o desejo do nosso coração. Por quê? Porque nós estávamos no altar. Nós estávamos no altar. Nós não tínhamos unção de nada, irmãos, mas nós estávamos cuidando de vidas. O nosso primeiro ministério foi no infantil. Jeová Jireh. O ministério infantil é bênção, irmãos. Porque é um ministério que, sabe, alegra o nosso coração e que eles não reclamam de nada. Tudo que você faz é festa. E aí depois veio a prova de fogo, irmãos. Adolescente. O adolescente, hoje até onde a igreja onde a gente tem a comunidade é lá
é no mesmo bairro, e daqui a pouco vem um marmanjão, 1,90 m, barbudão, parecendo um urso. Paz do Senhor, tio Hélio. Quem é você, irmão? Era Nelsinho, agora virou Nelson. E você vê aquilo que você dedicou tempo, irmãos. Dedicou tempo. Às vezes, sabe o que acontece? Tem dia que você não vai nem abrir a Bíblia. Muitas vezes o que eu fazia com eles? Um dolly, 10 pães, com algumas mortadela. Vamos sentar aqui, vamos falar o que você espera de Deus para a sua vida. Aí muitos passavam, misericórdia, como que está na frente da igreja, na calçada, comendo pão com mortadela e dolly. Mas ali eles estavam sendo forjados, irmãos. E eu louvo a Deus que foi do dolly, foi do pão com mortandela, que hoje eles estão na presença de Deus. Então assim, Deus vai te dar estratégia para você ganhar os seus. E dia após dia, Deus foi nos acrescentando. Depois, irmãos, nós ficamos um período com jovens. E aí dos jovens eu já fui assumir o diaconato. A pastora foi liderar mulheres. Ah, mas eu não sei, eu não consigo. Eu falei, eu também não sei, eu não consigo. Mas a obra é dele. Eu sou disponível do Senhor. A nossa igreja nós começamos com 7 pessoas, irmãos. E hoje, para a glória e honra do Senhor, o culto lá, coloca essa cadeira na calçada. O pastor está lá na bênção. Quando eu saí de lá, eu deixei um grupo de diaconato com 28 diáconos, cheios do Espírito Santo de Deus. Tudo na nossa vida é experiência. Tudo na nossa vida, irmãos, tem um processo que Deus nos leva. Mas eu quero chamar a sua atenção para o quê? Deus, ele vai te abençoar, vai te abençoar. Deus vai te enriquecer, ele vai te enriquecer. Mas, irmãos, com propósito. Deus, eu acredito, tenho fé para isso, que Deus só dá dinheiro para alguém para ele ser resposta para quem não tem. Aí às vezes as pessoas querem fazer a campanha da prosperidade, irmãos, para ficar postando na rede social que está nisso, naquilo, outro, mas quer ofertar lá na África, mas o irmão que está do seu lado, da sua comunidade, você não ajuda. Não, irmãos. Nós temos que viver a nossa realidade. Não que os irmãos da África não mereçam, não é isso. Não entenda por isso. Eles precisam e tem muita gente que ajuda eles. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que começar da nossa casa. Da nossa casa. E hoje, a minha casa está estruturada nessa palavra. O meu filho está trabalhando, não pôde vir hoje, porque alguém tem que trabalhar naquela casa no final de semana. Mas eu louvo a Deus. O meu coração, aquele pequeno que estava ali tocando o violão, irmãos, ele foi consagrado no altar. Deus separou ele para o altar. E Deus deu uma promessa para ele que ele vai tocar todos os instrumentos. E a família é o nosso bem maior precioso. A sua família é o bem mais precioso. E eu quero chamar a sua atenção. Não desiste da sua casa. Não desiste do seu. Não desiste do seu casamento. Não desiste do seu propósito que você tem na sua vida. Por quê? Porque Deus vai cumprir, irmãos. Deus vai cumprir. E agora nós estamos diante de uma comunidade, irmãos. E Deus sabe o que Ele faz no dia que você está mais confortável, no dia que você está mais de boa. Deus fala para você assim: levanta, é hora de andar. Ele tira você da zona de conforto. Deus te tira de uma estrutura de mais de 500 pessoas. Deus te tira de uma estrutura com tudo funcionando, vários departamentos estruturados. Mas ardia algo dentro do meu coração, que aquela estrutura não estava mais me suprindo. Então, irmãos, eu falei: Deus, e agora? Para onde eu vou? E Deus falou: fica tranquilo, que eu vou te dar direção. E aí é nesse momento aqui que eu quero chamar a sua atenção. O que você está disponível a renunciar ou entregar para Deus
para servir o propósito de Deus? O que é que você tem na sua casa, dentro de você, que você pode renunciar para viver o centro da vontade de Deus? Então, nesse momento, irmãos, nós tomamos o passo de dar o passo da comunidade, sem recurso, sem dinheiro. Como que vai ser? Só tínhamos uma direção que Deus falou: faça culto nas casas. E de um culto no lar, hoje a nossa comunidade está lá estabelecida, irmãos. O pastor quase matou os irmãos, 6 meses, cantando no gogó e o violão. Eu falei: Deus, não tem som. Deus, não tem um monte de coisa, Pai. E no ato do meu desespero, Deus usou uma irmã e falou assim: pastor, fica tranquilo. O som vai vir. Os instrumentos vão vir. Mas o que não pode faltar aqui é a presença. É a presença dele, irmãos. É a presença dele que nos leva a viver milagre. É a presença do Senhor que nos leva a viver milagres. E o apóstolo Paulo entendeu que essa presença era mais do que tudo nessa vida, irmãos. E aqui ele fala que do que adianta ele ganhar tudo e perder a sua alma, do que adianta você ter um monte de coisa e você ter uma big de uma casa lá no Alphaville, você ter uma mesa de 12 cadeiras para você nunca sentar com os seus para fazer uma refeição. Não adianta nada, irmãos. Eu gosto do discipulado na mesa. A minha filha até dá risada de mim, que meu pai é tudo vida na vida. Porque, irmãos, quando você senta numa mesa para compartilhar o que Deus fez na sua vida, as pessoas entendem. E se ela abre o coração, ela vive o mesmo milagre que você. Aqui, quem vos fala hoje, irmãos, é uma pessoa que foi desenganada dos médicos desde os 7 anos de idade. Desde os 7 anos de idade, eu fui desenganado pelos médicos. O meu sonho, sabe o que era? Era ser padre. Porque era o que eu vivia lá na Bahia. Deus sempre me levou para o sacerdócio. Deus sempre me levou para buscar Ele. Mas eu quero te dizer essa manhã que a sua casa vai glorificar o nome do Senhor. A sua família vai louvar o nome do Senhor. E da minha casa eu fui o primeiro a ser ganho pelo Senhor. E aí você vem de um lar, irmão. Eu venho de um lar, de uma mãe dominadora e um pai omisso. Todo mundo do ocultismo. E aí chega eu bonitão lá, agora eu sou da fé. Na minha época era a lei dos crentes, porque onde eu me converti era a lei mesmo, irmão. Você não podia nem dar risada. Pensa eu como sofri. Porque isso que você está vendo aqui, eu sou na minha casa, eu sou na igreja, eu sou no trabalho, eu sou na condução, eu sou em qualquer lugar. Porque a alegria do Senhor é minha força. E eu decidi servir a Deus até que nada mais importa. E Deus me confiou uma mulher abençoada, 2 filhos lindos, e uma gata temperamental chamada Heloísa. Que eu dou de tudo para ela e meus irmãos, mas ela só vai no colo do meu filho. Pensa na prova que eu passo com aquela gata. Mas eu quero te dizer que vale a pena ser fiel com o Senhor. Até que nada mais importa. Buscar o Senhor até que nada mais importe. A falta de dinheiro não pode te tirar da presença de Deus. A doença não pode te tirar da presença de Deus. Os seus conflitos internos não podem te tirar da presença de Deus. Em casa nós vivemos 2 mundos, irmãos. Eu, se deixar, eu saio até do planeta. E a minha esposa que me traz para a terra. Vamos fazer, e agora não tem, vamos dar um jeito. E aí tem pessoas que estão do seu lado que te fazem crescer. Pessoas que te levam para mais perto de Deus. Eu falei aqui na minha fala que eu não queria casar porque o lar que eu vivi, irmãos, não tinha padrão de casamento.
Quando a família estava reunida, tá todo mundo reunido para tirar foto. Mas depois que a cortina fechava, o pau rachava. Um no quarto, outro no quarto, em outro quarto. Não tinha ambiente de família. E essa manhã eu acordei 6h30 para levar um camarada de 1,80 m, que é o meu filho, lá no Campo Belo. Ele é árbitro de tênis, irmãos. E ele falou assim: pai, eu te amo. E aí eu falei: ó, que é, grandão? Quanto que você quer? Para, pai. Eu falei: também te amo, filho. E aí eu comecei a chorar, irmãos. Ele: por que o senhor está chorando? Eu falei: sabe por que eu estou chorando? Porque isso que eu estou fazendo com você, eu não tive do meu pai. Porque para o meu pai, você tá calçado, vestido e com alimento na barriga, já estava o suficiente. Eu não fui instruído pelo meu pai como é tratar uma mulher no casamento, como é tratar filhos, como é tratar de filhos. E o que eu mais recebo, irmãos, é filhos quebrados, famílias quebradas, crente que só é crente por nome. E eu falo: Deus, o que é que eu tenho? E eu ouvi essa manhã de uma pessoa que fala assim: você, desde o primeiro dia que eu te conheci, você é uma inspiração para mim. Eu falei: uau, Jesus, que responsabilidade. Que responsabilidade. Mas aquele dia no monte eu ouvi a instrução do Senhor: seja a resposta da oração de alguém. E aquilo entrou no meu coração como uma espada, irmãos. E até hoje nós estamos aqui, fazendo aquilo que o Senhor ama. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Irmãos, como eu falei aqui que que eu estou muito à vontade, como se eu estivesse na minha casa, eu vou fazer igual eu faço lá na minha comunidade. Eu queria convidar a minha família para vir aqui. E você vai agarrar com a sua família que está aí. Nós vamos orar em família. Nós vamos orar em família. Aleluias. Agarra com a sua família aí. Quem está sozinho, agarra com quem está do lado. Agarra essa mulher loira aí, mulher. Aê, aleluia. Irmão, você que é a mãe do Adércio? Como que é o seu nome? Rosângela. Agarra essa mulher aí, Adércio. Agora eu quero que você olhe para a sua família. Olhe para os seus aí. Essa é a missão que você tenha até aquele grande dia. De orar, de buscar a Deus pelos seus. De buscar a Deus até que nada mais importe. Ainda que ele não entenda o que Deus quer fazer na vida dele. Mas é você ser o disponível do Senhor. A Bíblia diz em Jeremias que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. E o que é que Deus viu em você para te confiar essa pessoa que está aí do seu lado? Às vezes o inimigo das nossas almas fala para você, para mim, que nós não somos bênção coisa nenhuma, que nós não vamos ver milagre coisa nenhuma. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Não liga para o que ele está falando, liga para o que Deus falou para você. Essa é a família que Deus te deu. E naquele dia, naquele grande dia, Deus vai te pedir conta dessa família. E agora nós vamos orar em família. Suplicar ao Senhor pela nossa família, pela nossa casa. E pedir para Ele que Ele gere isso no nosso interior. Que nós vamos o buscar até que nada mais importe nas nossas vidas.
que Ele vai ser o centro das nossas vontades, Ele vai ser o centro da nossa vida, no nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, pois, Pai, estamos em famílias nessa congregação, nessa igreja. Meu Deus, a minha casa está diante do Teu altar, Pai. Contempla a vida do Rick lá no Campo Belo, Jesus. Jesus Cristo, o Senhor confiou a nós essa família. Dá sabedoria, Senhor. Dá sabedoria, Pai, para a gente, Pai, doutrinar a nossa casa, para a gente ensinar os nossos filhos. Dá sabedoria, Pai, ao marido para com a esposa, de igual forma, Pai, a esposa para com o marido. Meu Deus, em nome de Jesus, consagramos a nossa casa diante do Senhor e pedimos a Ti, Senhor, faz a Tua vontade no nosso meio, faz a Tua vontade, Pai, no nosso interior. Abençoa a nossa casa, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, perdoa, Pai, os nossos sentimentos, Pai, que muitas das vezes não Te agrada. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa muitas das vezes, ó Pai, a nossa falta de fé, mas nos ensina, Pai, a andar, Senhor, em retidão diante do Senhor, confiando, Pai, zelando da nossa casa, da nossa família. Guarda os nossos filhos, Senhor, dos dias atuais. Guarda de toda a influência do mal, de toda a influência da internet, de toda a influência, Senhor, do homem violento. Guarda, Senhor, os nossos filhos, Senhor, da droga. Guarda, Senhor, os nossos filhos, Senhor, da depressão. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda os nossos casamentos, Senhor. Blinda-nos, ó Pai, com o Teu Espírito Santo. Lava-nos no Teu sangue carmesim, Pai. Contempla cada lar aqui representado essa manhã, cada família, Senhor, cada disponível Teu, Senhor Jesus, que veio a esse culto pela manhã. Meu Deus, eu abençoo eles, ó Pai, e profetizo, Senhor, que a casa deles exultarão de alegria, que a casa deles, Senhor, serão cheias da Tua bênção, Pai. Ah, Pai, a harmonia no lar, o pão sobre a mesa, a fartura, Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor os seguirão até o fim, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, contempla, Pai, essa igreja. O Senhor é aquele, Pai, que abriu essas portas. Deus, faz conexão nesse lugar, faz conexões com famílias nesse lugar. Espírito Santo de Deus, gera nesse povo, Pai, uma fome insaciável, uma sede incalculável. Fome não de pão, meu Deus, sede não de água, mas fome da Tua presença, sede da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, aviva a Tua obra no meio de nós, aviva a Tua obra, Pai, nesse bairro, aviva a Tua obra nessas famílias, Senhor. Abençoa o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente e de trás. Ah, meu Deus, abençoa essa rua, essa vila, faz obra de milagre, restaura, Pai, os casamentos quebrados, restaura a comunhão das famílias. Pai, que as verdades que estão impressas nessa palavra possam ser impressas no coração desse povo, meu Deus, e que eles possam Te buscar, Senhor, acima de tudo, Deus, até que nada mais importe na vida deles. Gera, Pai, no coração deles, Jesus, uma vontade de estar na Tua presença todos os dias. Que a prata e o ouro percam o seu valor, mas que a comunhão com Teu Espírito Santo, a comunhão com Teu Espírito Santo, Landarai Assurianderebarás, Espírito de Deus, restaura a conexão nos lares aqui essa manhã, restaura, Senhor, a alegria, restaura a felicidade. Espírito Santo, gera um senso de responsabilidade para com as nossas casas, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as obras das mãos desse povo, e que por onde eles forem, Senhor, eles sejam abençoados ao entrar e sejam abençoados ao sair, e que em tudo que eles fizerem, Senhor, eles possam ser prósperos, Senhor.
eles possam ser felizes. Leva eles, ó Pai, a um lugar, Senhor, de Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Dá a eles, ó Pai, esse lugar, Senhor, de reflexão contigo. Que assim como eles ouvem a minha voz, meu Deus, que eles possam ouvir audível a voz do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh Pai de amor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar na Tua presença essa manhã, de estar mais uma vez, Senhor, em uma casa falando a Teu respeito. Abençoa a vida do Adécio, Senhor, da Núbia. Abençoa a vida da sua casa, Senhor. Meu Deus, que eles possam, Pai, continuar, Senhor, na promessa que o Senhor falar aos vossos corações, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu sei, ó Pai, em quem eu tenho crido. E eu sei que o Senhor é fiel para cumprir, Pai, todas as promessas. Todas as promessas, em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, quero trazer à memória, Pai, aquilo que me traz esperança. Sou Igreja de Deus.